Olá, boa noite todo mundo. Espero que vocês estejam conseguindo me ouvir bem. Mais uma vez, aqui é João Paulo Silva. Eu sou tarólogo iniciante e estou criando, como vocês já sabem, um cursinho de tarô para quem ainda está começando, para quem deseja começar. É, e esse vídeo vai ter um formato um pouquinho diferente do vídeo anterior. Esse é um vídeo de plantão de dúvidas. É, Então, a ideia desse vídeo é tirar algumas dúvidas que rolaram na primeira aula que a gente que a gente gravou. Inclusive, gostaria muito de agradecer a audiência que a primeira aula teve, foi muito surpreendente para mim. Queria agradecer do fundo do meu coração todo mundo que assistiu, todo mundo que deu like. Então, gostaria de pedir para vocês já darem like nesse vídeo se vocês curtirem, para vocês comentarem esse vídeo caso vocês queiram comentar, ou caso vocês tenham algum pedido especial para as próximas aulas, tá? A aula 2 vai ser gravada ainda hoje, domingo, dia 29 de outubro. Logo depois que eu terminar de gravar esse momento aqui, eu vou gravar a segunda aula falando sobre a família da sacerdotisa. Desculpa o spoiler aí. E aqui nesse vídeo vou responder dois comentários com algumas dúvidas relacionadas à primeira aula, tá? É, então, se você tiver alguma dúvida ou se você precisar de ajuda com relação a alguma aula, lembra de deixar um comentário no vídeo, pode deixar um comentário aqui embaixo também, se tiver alguma outra dúvida com relação à primeira aula. Que aí a gente tenta responder para vocês, para ajudá-los com a fluidez do curso, tá bom? E aí, no segundo vídeo, quer dizer, depois da segunda aula, a gente vai ter de novo um vídeo de plantão de dúvidas sobre a segunda aula, tá? Então, se você tiver alguma dúvida, se precisar de ajuda com alguma coisa, deixa teu comentário lá, que eu vou ter o maior prazer em responder. E vou ficar muito grato pela tua audiência, pela tua participação na aula também, tá bom? Queria agradecer todo mundo que deixou comentário lá, a Rosângela, a Liz, a Silvana Seixas, minha queridíssima amiga e taróloga, a Adriana Freitas, a Janaína, a Marcela, todo mundo que deixou comentário, o André também, queridíssimo, todo mundo que deixou comentário no vídeo, queria agradecer demais. Todo mundo que deixou like no vídeo também queria agradecer muito. E de novo, se você gostaria de fazer uma leitura de tarô comigo, lembra de me procurar lá no Instagram, JP Taroterapia, ou se você tiver vergonha de comentar aqui e quiser falar comigo também, manda um e-mail para mim no JP JP Taroterapia. O Instagram também, desculpa, acho que eu falei errado. É @JP Taroterapia. E o e-mail é jptaroterapia@gmail.com. Vou responder a sua pergunta com o maior prazer. E aí, aqui no vídeo, eu queria trazer dois comentários que deixaram lá, que foram muito legais, para a gente responder. Então, aqui primeiro a gente tem o comentário do André Avelino. André, muito obrigado pela tua pergunta, um forte abraço, querido. E aí o André diz assim: essa aula foi ótima, mestre JP, obrigado, cobriu muito do básico, está de parabéns. Fiquei meio em dúvida na parte de numerologia que eu não conheço tanto, mas foi muito bom no geral. André, vou ser bem sincero com você, eu também não conheço muito de numerologia, tá? O que eu conheço de numerologia, eu leio em alguns livros, principalmente do Vit Pramad, tá? É, eu gosto muito do Vit Pramad. Ele tem uma pegada terapêutica que eu gosto muito. Então, quando ele fala de numerologia, eu gosto bastante também. Mas eu estou usando a numerologia aqui só como um pano de fundo, tá? Só para fazer um paralelo com relação aos significados das cartas, enfim.
é só para facilitar a nossa discussão, tá? Então, eu não vou ter tanto apego com numerologia, inclusive quem espera por informações sobre cabala, hermetismo, ocultismo, essas coisas, eu vou pedir minhas sinceras desculpas para vocês, mas esse curso não vai abordar esses temas, tá? Por dois motivos. Primeiro, porque eu não entendo de hermetismo e ocultismo, tá? Eu sou um iniciante e eu uso tarô para fins terapêuticos. Eu acredito muito mais na proposta terapêutica dentro do tarô. As minhas leituras também são leituras que têm um cunho terapêutico, então eu não vou abordar tanto hermetismo, cabala, é, fins divinatórios, enfim, a gente vai usar o tarô aqui nesse curso com uma pegada mais terapêutica, que eu acho que eu acho que vai ser mais, que eu acho que vai ser mais interessante. Mas mais para frente nada impede de que eu me especialize melhor nessa parte e traga esses conteúdos para vocês também, tá bom? Mas a princípio a gente não vai abordar tanto esses temas e a numerologia vai ser abordada de uma maneira relativamente superficial. Então eu peço desculpas a vocês, mas a gente vai se apegar mais com os significados das cartas, tá? E aí depois o André fala assim: número 1, eu tenho particular interesse por combinações de cartas. Se puder mostrar isso, eu vou adorar. Sim, a gente vai tentar abordar combinações de cartas, principalmente na leitura que a gente faz no final, né? Então, na primeira aula a gente fez uma leitura de uma mandala, a gente usou o método Peladan, fez uma leitura com Peladan dentro do método europeu. É, e aí a minha ideia é fazer uma leitura diferente em cada, em cada vídeo, para vocês terem uma, para depois desse período vocês também terem praticado um pouquinho com algumas leituras, tá? Mas combinação de carta, o que eu falo para todo mundo com quem eu converso sobre tarô, com todo tarólogo iniciante, principalmente quando a gente usa método europeu, né, que é a combinação do arcano maior com o arcano menor. Pensa numa pessoa passeando por aquela situação, né? Então, por exemplo, pensa no mago com um as de espadas, por exemplo. O que que esse mago vai fazer com esse as, né? A gente sabe que o as de espadas é uma oportunidade de comunicação, é um desafio de comunicação que se apresenta. Quando o mago pega esse desafio de comunicação, o que que ele faz com esse desafio? Então eu tento pensar na combinação de cartas sempre dessa maneira, que isso facilita bastante a interpretação, tá? É, a tirada no final, aí depois do número 2 o André fala assim: essa ideia da tirada no final foi ótima como prática para a gente não ficar só na teoria. Poderia ter algo naquela linha investigativa que a gente comenta no grupo dos chuchus. Tá, a gente pode fazer uma linha mais investigativa na leitura da aula 2. Eu vou fazer assim, tá bom? E aí tentar mostrar métodos e tiragens diferentes. A gente já vai fazer isso, André. Então, obrigado aí pelo teu comentário. Eu espero que eu tenha conseguido responder. Agora vamos lá para Adriana. Adriana Freitas. Adriana, muito obrigado pela tua audiência, pela tua pergunta, tá? Então vamos lá. Não consigo entender ainda o que difere o as de paus do as de espadas. Para mim, criatividade está ligada ao intelecto, ideias, ar, espadas. Seria o fogo um impulso, aquele comichão que dá sem pensar? Tipo quando tu compra algo no impulso, na vontade, sem pensar se dá para pagar? Ou se joga na sobremesa sem pensar, que pode quebrar o ciclo dos 90 dias sem açúcar? Tá, beleza. Vamos tentar responder essa diferença aqui. Então, acredito eu que o as de copas e o as de ouros ficaram bem claros, né? Então, o as de copas, ele vai representar aí uma oportunidade no amor, uma oportunidade, um sentimento novo que surge, uma abundância emocional, um novo começo. Tá muito ligado também com intuição, com felicidade, etc. O as de espadas, ele representa
clareza mental, tá? Então a gente tem que lembrar que o naipe de espadas está relacionado ao elemento ar. O elemento ar está relacionado com a mente, o campo das ideias. Tudo que acontecer dentro da cabeça que for voltado para a comunicação está relacionado com tá relacionado com o naipe de espadas. E o as de espadas ele é um estalo, ele pode representar um estalo mental, né? Então, uma clareza, um discernimento relacionado a alguma tomada de decisão que a gente tem, né? Ele também pode representar uma vitória, né? Ou uma nova ideia, um insight, alguma coisa dentro da nossa cabeça. Quando a gente tem quando a gente tem, por exemplo, uma ideia de negócio. Nossa, eu tenho essa ideia e eu quero criar esse negócio. Então, isso é um as de espadas, né? E ele normalmente vem com uma comunicação muito clara. A ideia vem muito clara para a gente do que a gente quer fazer. E aí a gente normalmente consegue comunicar isso de maneira muito clara, de maneira muito de uma maneira muito simples que e de fácil compreensão, né? É, o naipe de espadas ele representa o as de espadas representa uma mente afiada, né? Então, quando o as de espadas se manifesta para a gente, ele se manifesta como uma ideia muito clara, como uma nova ideia, como uma novidade, como um como uma comunicação e com uma comunicação muito clara. Então, normalmente é uma ideia bem clara que aparece para a gente, né, e que a gente vai conseguir comunicar de maneira muito clara, de maneira muito simples, de maneira muito sucinta, e as pessoas vão conseguir nos compreender, tá? Se ele estiver vibrando na sombra, claro, se ele quer dizer, se a carta aparece numa posição de sombra, então isso pode significar um desafio de comunicação que a gente vai ter ali, né? Enquanto o as de paus, ele está relacionado com os nossos desejos, né? Ele tá relacionado com a energia do fogo, com a nossa centelha de vida. Desculpa a tosse. Ele está relacionado com a nossa centelha de vida. Ele está relacionado com os nossos desejos, tá? Então, é uma nova oportunidade de, de, de realizar um projeto, de realizar um projeto muito relacionado com as nossas paixões, com aquilo que a gente deseja. Veja, desejo está mais relacionado com o nosso fogo pessoal do que com o nosso mental, tá? Então é uma manifestação diferente. É, o desejo ele não se manifesta tanto no plano mental, ele se manifesta na carne. Sabe aquilo que te dá um tesão? Desculpa a palavra, mas ele está muito relacionado com algo que te dá tesão, uma inspiração oriunda do seu fogo pessoal, né? Eu acho que isso que a Adriana fala aqui, de associar o as de paus com alguma coisa impulsiva, faz muito sentido, sim. Um impulso, uma vontade, né? Então, eu tô com vontade de comer um doce, tô com vontade de quebrar minha dieta, tô com vontade de dar uma na cara de uma pessoa que eu não gosto. Isso pode ser um as de paus, porque de novo, é um impulso, é uma manifestação apaixonada, né? Essa pegada um pouco agressiva também está bem relacionada com o as de paus. É isso. Agora, nossa, tô com essa ideia aqui de criar esse de criar uma coisa diferente aqui. Tô com uma ideia de criar uma nova marca de tênis, porque os tênis que eu tenho não estão me satisfazendo. Não tá legal, eu não gosto. Eu acho que todo mundo tem o mesmo tênis que eu quero criar um tênis diferente.
Isso é uma ideia, isso é uma manifestação mental, né. E aí é um as de espadas. Agora, nossa, que vontade de comer um doce, ou nossa, que vontade de falar com meu ex. Esse é um as de paus que as pessoas deveriam evitar a todo custo, mas a gente sabe que é, às vezes é um pouco difícil. Mas enfim, é isso. Às vezes também pode ser aquele ímpeto de. O as de paus também pode ser a manifestação, pode ser uma manifestação de um ato de líder, né? Então, um exemplo bem negativo de um as de paus é o torcedor que joga um objeto contra outro, né? Então aquela decisão foi uma decisão impulsiva, aconteceu ali na hora, aquilo foi movido por um ímpeto, por um desejo, né? Normalmente agressivo. Isso também está relacionado com o as de paus aí, mas de novo a gente tem que ver a consequência disso, né? E assim, uma coisa que a gente tem que internalizar sobre o as, de novo, é que todo as é uma semente, né? Então, ele é uma ideia bem, ele é uma ideia num estágio muito embrionário, né? Sempre vai ter outra coisa, sempre vai ter outro arcano que vai potencializar esse as, né? Então, dependendo da atitude atrelada ao as, a gente vai ter a energia de um outro arcano, né? A energia do mago atrelada a um as normalmente é uma energia de realização, para um fim, é, que vai trazer um resultado benéfico na maioria das vezes, né? Agora, por exemplo, se ele está relacionado com um diabo, por exemplo, ele já vai propor aí um teste, ele já vai testar aí a nossa intenção, né? O nosso desejo. Então, vai ser uma aprovação grande aí para a pessoa, tá bom? Adriana, muito obrigado pela tua pergunta. Espero ter respondido ela de maneira clara. E depois ela fala que o Ás de Ouros entraria como uma moedinha do tio Patinha, sim. O Ás de Ouros é uma moeda. O Ás de Ouros é uma moedinha, é o investimento inicial. Não é só dinheiro, né? O Ás de Ouros também pode ser a energia inicial que a gente deposita em alguma coisa, né, para fazer aquilo virar, né? E acho interessante, como pesquisadora que sou, colocar no descritivo do vídeo as referências bibliográficas dos seus estudos para desenvolver conteúdo e ou citar no vídeo. Legal, pode deixar. Nesse vídeo aqui eu já vou citar quais são os materiais que eu uso como referência, tá? Então, o primeiro material que eu gosto de citar, que é o material que todos vocês devem ter e que é a leitura obrigatória de todo tarólogo iniciante, é o livro que vem com o baralho, né? Então, aquele livro, por mais simples que seja, ele tem informações muito valiosas sobre o significado dos arcanos, né? Então o autor, quando ele escreveu aquele livro, ele dedicou bastante carinho ali e aquilo é essencial que vocês leiam num primeiro momento, tá? Depois disso, a gente normalmente recorre a outros livros, normalmente indicados por amigos, enfim. Então, um primeiro livro que eu recomendo como uma boa leitura é a Bíblia do Tarô, da Sarah Bartlett, tá? É um livro bastante popular, encontra na Amazon, encontra em sebo, maioria das livrarias que eu já visitei, eu já encontrei, não vou citar nomes aqui, se bem que eu falei o nome da Amazon, patrocina nós aí, Amazon. É, olha para esse Ais de Ouros aí, Amazon. Mas vai ter, não é um livro caro e é um livro bacana de ter, de ler quando é o primeiro contato que você está tendo com o tarô. Um segundo livro, uma indicação pessoal, é o livro da Sally Nichols, Jung e o Tarô, né? Ele vai mostrar o tarô quer dizer, ele vai mostrar os significados dos arcanos maiores por uma perspectiva mais terapêutica, por uma perspectiva um pouco mais pela visão de Jung, né? Então é um livro legal. Não significa, um alerta importante aqui, tá? Não significa que um jogo de tarô
substitua uma sessão de terapia, tá? Inclusive, um alerta importante: se você tem um terapeuta que é tarólogo e no meio da sessão o seu terapeuta saca um baralho de tarô para conversar com você, procure outro terapeuta, tá? Porque tarô não deve ser associado eh, com terapia psicanalítica, tá? De novo, o tarô é uma arte. Apesar do tarô ter uma forte ter uma forte pegada terapêutica, ele não substitui uma terapia, tá? Então tomem muito cuidado com isso daí. E enquanto tarólogos, pelo amor de Deus, se vocês forem psicólogos, não usem o tarô em sessões de terapia, porque ele não serve para isso, tá? Tarô não serve para isso. Ele pode gerar discussões terapêuticas. Ele pode falar sobre algumas situações de uma maneira mais terapêutica, mas ele não serve como ferramenta para terapia, pelo amor de Deus, tá? Não façam isso. É, Jung, quando Jung teve contato com o tarô, ele traçou dentro dos arcanos maiores é, arquétipos da personalidade humana. Significa que no meio da sessão de tarô, o psicólogo junguiano vai lá, vai catar um tarô e vai começar a conversar com você usando as cartas? Não, pelo amor de Deus. E se ele fizer isso, liga pro CRP, tá? Porque alguma coisa está bem errada aí. É... E a minha noiva tá olhando para mim aqui com olhos julgadores. É... Outro livro que eu recomendo. Esse livro é um investimento um pouco maior, mas ele é um investimento bacana. É o Tarô Hermético, do Marcelo Del Débio e da Pri Martinelli. São estudiosos de ocultismo brasileiros muito incríveis. Pri Martinelli também é uma taróloga maravilhosa, então eu super recomendo. É uma leitura que eu recomendo bastante, até para ter referência de palavra-chave e história dos arcanos dentro da humanidade. É um livro legal, tá? E uma outra leitura é o curso de tarot terapêutico do Vit Pramad, que é um livro em 3 volumes. Ele é um investimento alto, é um investimento relativamente alto. É um livro bem complexo, mas é um livro bacana e é de onde eu também tiro muita coisa, e de onde eu trago muita coisa aqui para vocês. Tá bom? Nesse momento eu acho que é isso. Então, muito obrigado pela audiência. Espero que esse vídeo tenha sanado aí as dúvidas que vocês trouxeram. Perguntas sempre aqui embaixo, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Até já.